Graça e paz, amados. Nós estamos aqui para conversar um pouco com os amados sobre a palavra do Senhor e nós sabemos que estamos vivendo aí um momento de bastante expectativa, não é? Muitas pessoas angustiadas, aflitas, entristecidas, outras pessoas aprisionadas, e o povo de Deus precisa compreender que essas situações já estavam preditas nas Escrituras, já iam acontecer, né? Isso faz parte de princípio de dores. O mundo ele está caminhando e ele está num processo monitorado pelo Senhor, um processo que vai chegar num desfecho final. Nós sabemos pelas Escrituras para onde que esse mundo ele está caminhando, para onde que ele está indo, né? Esta humanidade perversa, essa humanidade má, essa humanidade que não crê no Senhor Jesus Cristo, uma humanidade que não toma posse do Senhor Jesus Cristo, outras pessoas que tomam posse de Jesus Cristo, né? Ou pseudamente tomam posse de Jesus Cristo, não vivem uma vida de fidelidade, não estão vivendo uma vida íntegra diante do Senhor, não estão buscando ao Senhor com sinceridade de coração. Muitos buscam ao Senhor Deus simplesmente por interesse, e esta é a consequência, não é? Pestes, pragas, né, que advêm sobre a humanidade. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, é um povo guardado pelo Senhor. O povo de Deus é um povo que está debaixo dos cuidados do Senhor. O povo de Deus é um povo que está escondido no Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. O Senhor Deus, Ele é o que nos guarda, Ele é o que nos guia. Nós temos aqui nas Escrituras, por exemplo, no livro de Mateus, não vou tratar especificamente desse assunto aqui hoje, mas só para que nós façamos menção nesta oportunidade, no livro de Mateus, no capítulo 24, onde o texto ele vem tratando aqui da volta do Senhor Jesus Cristo, ele trata aqui de princípio de dores, mas um ponto aqui nos chama bastante atenção, que é exatamente esse aspecto aqui, quando ele diz, no verso 24, 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, você verifica que a palavra do Senhor está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso já estava prescrito. E o amor de muitos que ele faz menção aqui é do povo de Deus, é dos que têm a Bíblia na mão, é dos que congregam, é dos que invocam o nome do Senhor. O amor destes tem se esfriado, e muita culpa deste amor do povo que tem se esfriado é a pregação de um evangelho insuficiente para salvar as pessoas. Um evangelho balizado nessa vida, um evangelho que visa somente interesses materiais. Este evangelho ele não vai salvar as pessoas. O evangelho que salva as pessoas é o evangelho de Cristo, onde tem a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo como fator principal da nossa salvação, né? E a palavra vem dizendo aqui que esse evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, vem fazendo menção aqui que esse evangelho do reino, ele é um evangelho que ele vai ser anunciado em todo o mundo, ele vai ser pregado em todo o mundo. As pessoas precisam ouvir o evangelho, precisam ouvir a palavra de Deus. E eu quero aqui fazer menção desta porção do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero tratar com os amados sobre um aspecto muito significativo nas Escrituras, que é o aspecto do sacerdócio. Nós fomos feitos sacerdócio, né? Sacerdotes. Mas aqui no livro de Romanos, se nós abrirmos a palavra do Senhor para verificarmos, nós vamos encontrar aqui uma palavra muito significativa que diz o seguinte: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o
evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o apóstolo Paulo era um homem que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, ele pregava o evangelho de Cristo. Mas o que é o evangelho de Cristo? Porque o evangelho de Cristo não é esse evangelho enriquecedor materialmente. O evangelho de Cristo é um evangelho que salva a alma do homem do inferno. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma palavra que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, conforme diz as Escrituras. Então o evangelho de Cristo ele é uma palavra que salva, uma palavra que liberta, uma palavra que regenera. O evangelho de Cristo ele tem esta capacidade, esta característica. E o evangelho de Cristo ele está cunhado nesse aspecto da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e morreu por quem? Morreu por mim. E mais do que ter morrido por mim, Jesus Cristo morreu e a palavra do Senhor mostra que nos fez morrer juntamente com Ele. Porque conversão é morte do velho homem e renascimento de uma nova criatura. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, Ele me levou a morrer juntamente com Ele. O apóstolo Paulo diz que, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Perceba esta expressão, o nosso velho homem. O velho homem morreu para que pudesse nascer um novo homem, nascer uma nova criatura, né? Pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles participaram desta obra bendita do Evangelho e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo dizia que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é um poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus. Esse artigo define o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem do seu pecado, da sua iniquidade e da sua transgressão. Não existe outro poder capaz de salvar o homem do inferno, senão esta palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que revela a obra que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Ele foi crucificado, ele morreu, e ele foi sepultado. E quando ele foi sepultado, ele nos levou a ser sepultados juntamente com ele. O nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem morreu juntamente com ele. E o nosso velho homem, quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele ressuscita o novo homem, né? A palavra do Senhor diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta obra deste Evangelho de Cristo eu gostaria de tratar no próximo vídeo sobre isso de maneira bem pormenorizada com os amados. Mas agora eu quero fazer menção do efeito desta obra, porque o Senhor Jesus Cristo nos tornou, por intermédio desta obra redentora da cruz, sacerdotes. Nós fomos feitos sacerdotes, né? E eu quero ler aqui com os amados esta palavra que está aqui no livro de 1 Pedro, é uma palavra que revela esta característica. Na Bíblia nós temos os profetas e nós temos os sacerdotes. É interessante se a gente observar que os profetas, eles traziam a palavra de Deus para os homens. Então um profeta, ele falava aquilo que Deus queria falar com as pessoas, né? Tanto é que profetizar é dizer aquilo que Deus disse. Então o profeta, no uso do seu ministério, ele fala aquilo que Deus tem para o homem. Então ele profetiza. A palavra de Deus, quando nós estamos lançando mão desta palavra e falando para outras pessoas, nós estamos fazendo uma profecia. Porque a palavra de Deus, esta palavra é a palavra de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós profetizamos. Então nós estamos exercendo um ministério de profeta. Agora sacerdote, o sacerdócio é diferente. Ele não é aquele que traz a palavra de Deus para o homem. O sacerdote é aquele que leva a necessidade do homem
ou a palavra do homem para Deus. É interessante, porque a característica do sacerdote é intercessor, ele intercede. Tanto é que no Velho Testamento nós observamos os sacerdotes pegando aqueles animais, né, aqueles carneiros, aqueles cabritos, aqueles bois, aqueles pássaros, dependendo o tamanho financeiro de cada família, né? Dependendo a força financeira de cada um, levava o animal. Um levava pássaro, o outro levava o gado, o outro levava a sua ovelha. Mas certo é que levava para o sacerdote tomava essa oferta e levava essa oferta do homem para Deus. Então, de certa forma, ele pegava o homem e levava a sua oferta para Deus. Ele fazia uma intercessão, ele intermediava esse acesso do homem para com Deus. E nesta nova aliança, na pessoa de Jesus Cristo, quando nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, nós somos feitos sacerdotes. E olha só esta palavra que nós lemos aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2, verso 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que palavra bendita é essa? Onde o Senhor Deus, Ele mostra que Ele nos fez sacerdotes. Nós somos sacerdotes real. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo adquirido. Em uma tradução diz, nós somos particular tesouro do Senhor. E tem um propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tem um propósito, esta obra do Senhor Jesus Cristo. É para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso, meus amados, isso é bendito, né? Essa obra que o Senhor Jesus Cristo realizou. Eu sou sacerdote, você que crê no Senhor Jesus Cristo se torna um sacerdote, né? Nós temos aqui no livro do Apocalipse uma palavra que ele remete para essa mesma direção quando diz, Apocalipse no capítulo 1, no versículo de número 5 e até o 6, diz assim a palavra de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Deixa eu repetir essa palavra aqui. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. E eu quero chegar num ponto, por que eu estou falando isso aqui para os irmãos? Por que nós somos sacerdotes? Porque o sacerdote tem esta característica de interceder. E nós precisamos, meus queridos, interceder pelos homens, interceder pelos governantes, interceder, né, pelas pessoas que nós queremos que creia no Senhor Jesus Cristo, interceder para que Deus abençoe, para que Deus prospere, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa característica de ser intercessor. A oração ela é concedida ao povo de Deus, aos filhos de Deus, como uma obrigação. Nós temos a obrigação de orar e nunca desfalecer. Nós precisamos orar ao Senhor.
Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Nós precisamos suplicar a mão do Senhor sobre essa terra, sobre essa nação, sobre esse povo, sobre essas pessoas. Pedir a Deus que abençoe os missionários, abençoe os pregadores, que conduzam uma palavra que entre no coração das vidas das pessoas, para que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo e possam ser salvos. Lembremos que esta vida aqui ela é passageira, ela passa e passa rapidamente, ela passa e passa no momento, não é? Ninguém vive aí 130 anos, a pessoa aí com 70, 80, 90, quando é muito forte chega a viver 100 anos, mas um dia morre. E para onde que vai a sua alma? Aonde que estará na eternidade a sua alma? É por isso que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. É para termos uma vida e uma vida eterna no reino de Deus. A vida espiritual não é brincadeira. Nós não podemos brincar com isto. Hoje nesse mundo aqui nós trabalhamos, né, para ter o sustento, nós construímos, nós compramos carro, compramos casa, quem tem o poder financeiro, né, investe, faz isso, a pessoa labuta, trabalha para trazer o pão para dentro da sua casa, investe porque estuda, investe também na sua intelectualidade, estuda, se forma, quer dizer, investe na parte material, investe na parte intelectual, investe na parte emocional, porque as pessoas casam, as pessoas se relacionam, mas as pessoas não querem investir na parte espiritual. E aqui, meus queridos, fica esse alerta, fica este apelo aqui para você. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa entrar na sua vida, possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, tirar os seus temores, libertar você de todos os males, de todas as pestes, de todas as pragas que advêm sobre esse mundo, sobre essa terra, porque o Senhor é o nosso Senhor, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso abençoador. Eu quero deixar com você essa palavra. Pedir a Deus que abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua casa, para que você possa verdadeiramente ter uma vida de bênção, uma vida de graça e uma vida de vitória. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.